Para começar, uma ONG de direitos humanos vai denunciar o governo Tarcísio de Freitas pelo crescimento no número de criminosos mortos por policiais em 2024. De acordo com uma reportagem que foi publicada pela Folha de São Paulo, o Conectas Direitos Humanos levará o caso ao Conselho da ONU, sob a alegação de que as mortes registradas afetam desproporcionalmente pessoas negras e de baixa renda. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de pessoas mortas por policiais em serviços passou de 155 no primeiro trimestre de 2023 para 301 no mesmo período deste ano. A ONG vai criticar ainda a gestão Tarcísio por supostamente quebrar e minar o uso das câmeras em fardas. Em março, o Conectas já havia denunciado o governo de São Paulo pela Operação Verão. Na ocasião, Tarcísio elevou o tom e disse ter muita tranquilidade em relação às ações policiais, dizendo que poderiam procurar a ONU ou a Liga da Justiça, pois não estaria ligando para essas queixas. Vamos trazer as reflexões, as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria pedir sua reflexão sobre essa notícia. Bem, o governo de São Paulo tem adotado uma estratégia de enfrentamento à criminalidade. Eu acho que a gente nunca tinha noticiado tantas operações, tantas ações contra o crime organizado, operações na Cracolândia, ações de inteligência, confisco de bens da principal facção criminosa do país. Enfim, agora uma ONG vai denunciar o governo paulista pela alta no número de pessoas mortas em confrontos com a polícia. Mas existem alguns aspectos que a gente precisa trazer para a audiência, né, Mota? Seja bem-vindo, hein? Claro, nós vamos trazer esses aspectos com todo o prazer. Caniato, boa noite a você, boa noite à nossa bancada, boa noite à nossa querida audiência. Eu primeiro queria dizer que eu nunca tinha visto uma equipe de segurança pública tão preparada quanto a que São Paulo tem agora, a começar pelo governador. Eu nunca tinha visto nenhum governador no Brasil falar sobre economia do crime. Eu nunca tinha visto um secretário de segurança com o preparo e a experiência prática de Guilherme Derrite. É lógico que isso incomoda muita gente. O Brasil tem um ecossistema de ONGs dedicadas à defesa dos direitos dos criminosos. Eu duvido que você, espectador, lembre do nome de uma única ONG dedicada à defesa dos direitos das vítimas de crimes. Há várias explicações para esse fenômeno. Uma possível explicação pode ser encontrada no site dessa ONG, na área chamada transparência. Lá, qualquer pessoa pode comprovar que essa ONG recebeu em 2023 quase 4 milhões de reais de doações da Open Society Foundations, a fundação do bilionário Jorge Soros. Soros financia movimentos no mundo inteiro e inúmeras ONGs no Brasil que defendem pautas como liberalização das drogas e desencarceramento de criminosos presos. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, vocês vão perceber que essa mesma ONG recebeu também quase 1 milhão de reais da Ford Foundation. A Ford Foundation é a mesma fundação que financiava uns conhecidos nossos, os Sleeping Giants, que tentavam nos calar aqui. De acordo com os números divulgados no seu próprio site, a imagem que a gente acabou de mostrar, em 2023 essa ONG recebeu, de um total de 14 milhões que ela recebeu de doação, eu contabilizei pelo menos 12 milhões que vieram de entidades do exterior para influenciar a política de segurança pública brasileira. Me espanta que ninguém ache isso um absurdo. Notícia de abertura aqui em Os Pingos nos Is, o delegado Palumbo, que é um parlamentar, é deputado federal, mas é oriundo das forças de segurança, delegado de polícia, vai trazer também suas reflexões sobre essa denúncia que deve ser formalizada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A alta no número de pessoas que morreram em confrontos com a polícia paulista, o que muitos chamam de letalidade policial, deve ser justamente o motivo principal dessa denúncia que será apresentada por essa ONG, a Conectas, ao Conselho da ONU. Bom, mas o curioso, delegado Palumbo, é que esse mesmo governo e essa mesma polícia vem recebendo muitos elogios, né? Pelas ações que estão realizando contra o crime organizado. Enfim, queria escutar a sua reflexão e avaliação, por favor.
Veja se o seu microfone está aberto, por favor. Não estamos escutando o delegado Palumbo, tudo bem, não tem problema. A gente vai reconectar com ele. Daqui a pouco o delegado Palumbo vai trazer a análise dele acerca dessa denúncia que virá a ser formalizada muito em breve. A gente vai trazer, claro, as atualizações. Agora, Mota, nós temos, claro, um convidado, a gente vai trazer daqui a pouco. Agora, nessa denúncia, também possivelmente a organização deve mencionar a questão que envolve as câmeras corporais. Segundo a organização, o modelo implementado tinha sido um sucesso, mas o governador Tarcísio acabou descontinuando esse projeto e a ONG entende que é fundamental a retomada do uso das câmeras corporais. Enfim, a gente já discutiu isso uma porção de vezes, mas parece que alguns grupos acham que essa é a melhor saída. É o que o Jorge Soros pensa. Se o Jorge Soros e outras fundações semelhantes estão financiando essas ONGs, é natural que elas repitam as pautas que vêm de fora. Tá? O argumento para defender as câmeras é falacioso, porque dizem que as câmeras diminuíram o número de pessoas mortas em confronto com a polícia. Muito bem, eu pergunto aos senhores, qual é o objetivo da segurança pública? Qual é o objetivo da polícia? Qual é o objetivo do sistema de justiça criminal? Eu mesmo respondo, é diminuir os índices criminais. Como estão os índices criminais de São Paulo? Bom, eles estão caindo pela ação da polícia. É isso que importa. O número de pessoas mortas em confronto com a polícia só tem relevância se as investigações mostrarem que essas pessoas foram assassinadas, que foi cometido um homicídio. Do contrário, como é que você pode usar contra a própria polícia números que mostram que a polícia brasileira é confrontada pelos criminosos diariamente? Em nenhum outro país do mundo os criminosos têm a ousadia que os criminosos brasileiros têm. Isso está fartamente documentado. Então, se usa uma estatística falaciosa que não representa nada para tentar qualificar a polícia de assassina. Eu vou lembrar de novo, essa expressão letalidade policial é uma expressão ideológica. Eu quero saber onde estão os índices de letalidade judicial, né? A letalidade causada por aquele bandido que foi solto numa audiência de custódia ou que recebeu uma sentença muito mais leve do que deveria receber, que deixaram ele sair numa saidinha e ele cometeu um crime. E ele matou, como a gente viu recentemente lá em Minas Gerais, de um oficial da Polícia Militar que foi morto por um bandido na saidinha. Porque ninguém contabiliza essa letalidade judicial. O que fizeram é criar essa expressão ideológica chamada letalidade policial. E eu já expliquei por quê. Existe um ecossistema de ONGs muito bem financiado que vive de reproduzir todas elas a mesma narrativa. Só isso já deveria causar espanto, porque repetem exatamente as mesmas coisas. Agora sim, o delegado Palumbo, conectado com a gente. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir sua análise sobre essa denúncia que deverá ser formalizada por essa organização, a Conectas, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em relação à alta no número de pessoas que morreram em confrontos com a polícia de São Paulo. E aí eu fiz uma indagação. O curioso é que essa mesma polícia, esse mesmo governo estadual vem recebendo elogios sobre a maneira como vem enfrentando o crime organizado especialmente, né, delegado? Sim, Caniato. Ainda bem que morreu mais bandidos e menos policiais, né? Graças a Deus que o número de bandidos mortos foram muito superiores aos de policiais mortos. A gente tem que lembrar que policiais foram mortos. Recentemente, ontem, policiais foram mortos aqui no estado de São Paulo. Uma boa noite a você, Caniato, uma boa noite ao Mota, uma boa noite a toda a nossa audiência e ao meu colega Zé Medeiros. O que eu não vejo essas ONGs é defender realmente as vítimas. Ninguém ligou, e eu converso com a dona Cláudia Reis, quase que semanalmente, a mãe do soldado Patrick Reis de Rota, que foi morto na Baixada Santista. Ninguém procura, ninguém liga, ninguém quer saber como ela está. Essas ONGs, ela tem um viés político ideológico.
eles agem de acordo com os interesses daqueles que colocam dinheiro, como bem disse o Mota. Eu fiquei mais de 20 anos na polícia. Já sofri com essas ONGs fazendo denúncias. Aliás, ontem mesmo estava falando, né, enquanto viajava para o interior, estava conversando com os meus assessores. Falei, olha, eu não tenho mais saudade da polícia, porque nós estamos respondendo até hoje sobre a morte de um traficante que nós matamos em legítima defesa em 2012. Ou seja, são processos que não têm fim, são denúncias infundadas e a gente fica carregando isso. O governador Tarcísio tem feito um bom trabalho no tocante à segurança pública. Agora, se o bandido atira na polícia, não resta outra alternativa senão revidar. Infelizmente, a gente tem visto ataques à polícia o tempo todo, constantemente. Bandidos armados de fuzis estão explodindo carros fortes, como fizeram essa semana, atirando de .50, de .30, atirando de 7,62, de 5,56, que são armas pesadas, são fuzis, e não é fácil. Eu já tive experiência com troca de tiros com bandidos armados com fuzis. É indigesto, não é fácil. A cadência de tiro é gigantesca. Aí quando a polícia age, meu Deus do céu, estão mataram um inocente. Depois que a polícia mata em legítima defesa, sempre vira estudante, sempre vira trabalhador, sempre vira gente do bem. Mas antes era um tranqueiro. Aí bastou morrer na mão da polícia para se endeusar essas pessoas. Então fica muito difícil. Nós temos que lembrar também que aí na Baixada Santista atiraram de fuzil, atiraram de pistola numa policial feminina, e eu não vi ninguém dessas organizações, dessas organizações de direitos humanos, dessas ONGs, falarem alguma coisa. Eles se calam. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no início do comentário. As ONGs têm viés político ideológico, eles agem de acordo com o seu interesse. Bandido que sai armado para roubar ou para atentar contra a vida de cidadão do bem ou de policial, tem mais é que tomar um tiro e morrer mesmo, não tem o que se fazer. Deixa eu chamar agora o nosso convidado especial, o deputado federal José Medeiros, do PL, eleito pelo estado de Mato Grosso, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. É importante também lembrar a nossa audiência que o deputado é oriundo das Forças de Segurança, ex-policial rodoviário federal, vai trazer também a sua experiência. Deputado, de acordo com essa organização, as mortes que foram registradas em decorrência das ações policiais teriam afetado de forma desproporcional pessoas negras e de baixa renda. Seria quase o dobro nesse recorte que eles utilizam para justificar essa defesa que será apresentada no Conselho da ONU. Agora, há muitas maneiras de você analisar os números, né? Não necessariamente esse aumento quer dizer que houve erros nos protocolos da polícia. Pode ser que houve um número maior de ações, houve também um número maior de revides com armas de fogo. É preciso analisar de maneira aprofundada isso, né? Bem-vindo. A satisfação está aqui. Quero cumprimentar você, Roberto Toledo, que é muito admirado aqui no Mato Grosso, inclusive o pessoal chama para palestras, e meu colega Palumbo, que é uma enciclopédia em termos de segurança pública. Esse debate é bastante rico, principalmente ao analisarmos quantos especialistas há em segurança pública quando o assunto é teoria, né? A gente vê que aparece ONGs mais do que rato em bueiro lá na França. O que ocorre? Hoje, quando se fala em ONGs, a gente tem que acender 1000 luzes de alertas. Vocês, com certeza, se lembram bem, e todos que estão nos assistindo, que numa batida lá no Rio de Janeiro, quando foi preso um dos principais líderes do PCC, havia uma lista e eles acabaram descobrindo que uma ONG financiada pelo PCC, entrou em contato com o PT e eles contrataram aquele Geraldo, que foi um dos advogados que participou na comissão de impeachment lá de Dilma, um dos principais advogados, um advogado de renome. Portanto, dá para ver o poderio que esse povo tem. E para que essa ONG foi contratada e para que esse advogado foi contratado? Para usar a ONG ali para passar justamente esse tipo de coisas, para fazer denúncia
e no caso ali, eles queriam que não fosse aprovado um dos itens lá do pacote anticrime do Moro. Eu tenho experiência no meu estado, e com certeza o delegado Palombo, na sua extensa passagem pela polícia, com certeza já ouviu falar disso, onde presos dessas organizações criminosas, ou seja, esses organismos como Comando Vermelho, PCC, eles utilizam esses instrumentos de persecução interna das polícias e também do sistema prisional para poder, às vezes, se livrar de delegados ou de servidores da Polícia Penal que cumprem bem o seu dever. Então, geralmente, a ONG aparece com denúncias de tortura e é sempre uma ONG que aparece. Então, aqui minha reticência já com relação à ONG. Em relação a essa questão do racismo, de usar o negro como... O negro no Brasil, o indígena, a mulher e o gay são utilizados como se fosse tábua de trampolim para esse segmento de esquerda e de extrema esquerda. Eles utilizam, não que eles defendam essa pauta, eles defendem essa pauta quando lhes interessa. Quando o negro não interessa, eles chamam de cachorro de Hitler e nada acontece, como foi o caso do Hélio Negão, que foi, inclusive, entendido por alguém do judiciário que não tem sido ofensa a ele. Em relação à questão de falar que a polícia é racista, eles arrumam racismo até ambiental e tornam isso uma teoria. Então, é muito importante a população e a gente ter em mente o seguinte: qual é a última barreira, qual é o último anteparo entre o bandido e ele, entre o bandido e a sua família? É a polícia. E se a gente cair nessa conversa de ONGs financiadas como caras como George Soros, por essa agenda que existe, nós vamos ficar à mercê totalmente, aliás, já estamos ficando, porque hoje qualquer currutela de um estado do interior do Brasil, como é o estado de Mato Grosso, eu acabei de passar, eu estou na estrada, parei aqui em um hotel para a gente conversar, eu acabei de passar num pequeno distrito que não tem 2.000 habitantes. Lá estava escrito em vermelho: sim, proibido roubar na quebrada. Ou seja, eles estão em todos os lugares. E agora, o que nos pasma é que sim, quem deveria estar fazendo cordão junto com a polícia para defender a sociedade, que é boa parte da imprensa, que é boa parte do Ministério Público, do Judiciário, sim, e inclusive das ONGs, hoje a polícia virou proscrita. É raro alguém, ou um órgão de mídia como vocês, que sim, fazem um debate colocando as coisas como elas são. Os outros gostam de jogar para a galera nesse discurso fácil e bater na polícia é muito fácil. Como sim, vocês falaram aí, quando o policial morre, não se ouve muita... Aliás, pouco se ouve. Nós tivemos, há poucos anos, em que houve uma mortandade de policiais. E aquilo era tido como normal. Você ouvia muitos jornalistas e até juristas dizendo o seguinte: não, isso faz parte do risco da profissão. E da profissão do bandido, não? Então, assim, nós estamos precisando realmente fazer esse tipo de debate, e parabenizo a todos aqui por discutir e mostrar as entranhas desse discurso, me desculpe a palavra, mas é um discurso hipócrita que hoje está vigente no Brasil. Deputado José Medeiros, eleito pelo PL de Mato Grosso. Deputado, a gente vai tratar de vários temas, o senhor é o nosso convidado especial. Vamos tentar fazer comentários mais curtos, mais objetivos, daí a gente consegue tratar de vários aspectos de uma mesma notícia, mas agradeço muito, mais uma vez, reforço o agradecimento por sua participação. Agora, Roberto Mota, queria que você trouxesse uma reflexão sobre um ponto que é importante quando você destaca aquela expressão muito usada pelas ONGs, mas também amplamente replicada pela imprensa, Mota, a letalidade policial, porque a maneira como a denúncia é apresentada, mas essa notícia é replicada em grande parte da imprensa, da mídia, parece que já coloca a Polícia de São Paulo numa saia justa, numa situação muito complicada, tendo que comprovar que ela adotou todos os procedimentos corretos, que ela é inocente. Enfim, a construção de uma narrativa, Mota, começa por aí também, né? Claro, Caniato. A partir do momento em que há um monopólio do discurso sobre segurança pública por essas ONGs, eu repito, visite toda vez que vocês ouvirem falar que a ONG tal
o observatório não sei do que, o fórum não sei das quantas, publicou um relatório sobre segurança pública. Vá no site dessa ONG, vá na aba Transparência e procure lá a doação do Jorge Soros. Eu garanto que você vai achar. Em cada 10 vezes, 9 vezes, você vai achar o nome do Soros lá. E o efeito disso, Caniato, é um efeito terrível, porque você reproduz construções ideológicas como se fossem verdades científicas. Eu me lembro, lá no princípio, quando eu comecei aqui, quando eu tive a felicidade de começar aqui na PAN, na minha primeira semana de trabalho, um desses observatórios, os nomes são fofíssimos, são escolhidos a dedo. Observatório não sei do que, divulgou um relatório, né? E aí a gente noticiou aqui, evidentemente. Enquanto o nosso repórter estava falando sobre o relatório, eu fui no computador, baixei o relatório, li. E era um relatório sem pé nem cabeça. Era um relatório sobre segurança pública feito por geógrafos, historiadores, sociólogos. Não tinha um policial, não tinha um perito criminal, não tinha um militar sequer. Era tudo gente que nunca segurou uma arma na vida, nunca fez uma prisão, nunca teve que tomar uma decisão em poucos segundos. Então, eles repetem essas coisas ecoam, acabam chegando, né, sendo tomados como verdade. Agora, com um detalhe, Caniato, a população não engole isso. O trabalhador, o homem comum, ele sabe a farsa que isso é, ele não engole isso, ele fica revoltado e como o deputado disse, graças a Deus, agora a gente tem esse espaço aqui para expor as coisas como elas são e contar a verdade. Agora, delegado Palumbo, diante de uma pressão exercida por essa ONG, mas também por outras organizações, parlamentares de partidos progressistas, outros grupos, enfim, você acredita, você teme, você fica com receio que a Polícia Paulista seja obrigada a recuar no seu projeto de segurança pública que, entre várias ações, a gente tem visto, né? Tem asfixiado o crime organizado aqui no estado. Que isso vai acontecer, não. Eu acho que o Tarcísio ele é linha dura, assim como o governador de Goiás, o Caiado. Eu acho que eles estão no caminho certo, não dá para passar a mão na cabeça de criminoso. O criminoso não entende outra linguagem, ele vem com tudo para matar o cidadão do bem, para matar o policial, para roubar, para fazer maldade. Ele só entende quando a gente revida, eles não respeitam absolutamente nada. Aliás, eu já fui em alguns confrontos onde tinha pessoas inocentes lá. Eu e meus colegas policiais não atiramos em determinado momento até o ladrão sair da mira das pessoas inocentes. Eles não. Eu me lembro que ele deu mais de 10 tiros na gente, tinha gente inocente atrás da gente também. Então eles não estão preocupados com isso. Todas as vezes que eu troquei tiro, eu nunca vi cor de bandido. Eu nunca via se ele era branco, se ele era amarelo, se ele era preto, se ele era azul. Eu queria me defender a sociedade e neutralizar o indivíduo que estava matando a gente. Então, a situação no Brasil sempre foi essa, sempre vai ser, infelizmente, aliás, sempre vai ser não, né? Eu espero que um dia essa cultura de demonizar a polícia e colocar o bandido como Deus mude aqui no país. Como eu havia dito, bandido que sai armado para roubar, corre o risco de tomar um tiro e morrer. E a polícia, quando mata alguém, tem o inquérito policial, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário e tem a ouvidoria. Só que eu já contei 4 órgãos que vão lá para investigar. Aí vem uma ONG que quer viajar até a ONU, né? Às custas do dinheiro de doações, passear, vai lá e protocola, faz um vídeo e fala que está combatendo aí a letalidade policial. Quantos policiais morreram? Quantos policiais são presos? Eles não fazem esse tipo de levantamento. Por quê? Porque não interessa para eles. Para eles, o policial é sempre o vilão. Agora, deputado José Medeiros, essas tratativas, esses debates também acontecem no âmbito da Câmara dos Deputados. Há grupos identificados com as forças de segurança, até receberam um apelido, né, a bancada da bala, mas também tem aqueles grupos progressistas de partidos de esquerda que acabam, inclusive, apoiando muitas vezes essas iniciativas dessas organizações não governamentais. Qual é o cenário desse tipo de debate lá na Câmara Federal? É um cenário bastante
insólito e até surreal, porque a bancada da bala é a que menos pede segurança armada para a Câmara. A bancada armada é a que mais defende as pessoas, os trabalhadores no dia a dia. E essa bancada progressista defende que os bandidos sejam tratados como mocinhos, a polícia como vilão, demoniza o armamento para a defesa e anda com altíssima segurança, às vezes 5, 6, 7 seguranças fortemente armados. Agora mesmo uma deputada deu um chilique lá sem tamanho porque disse que o Arthur Lira cortou a segurança dela. E, na verdade, eles gostam de fazer a narrativa, criar o discurso, se vitimizarem e viajar. O deputado Palombo falou uma coisa, como eles gostam de viajar. Então, a pauta, às vezes, é ambiental, às vezes é de segurança e letalidade policial, mas o importante é estar em algum hotel de luxo em Nova York, Boston ou na Inglaterra. Então, a nossa discussão lá é principalmente no sentido de, além de aprimorar a legislação, buscar mostrar a verdade para a população para que esse discurso em prol dos bandidos, que é um discurso que, na verdade, interessa as organizações criminosas, não se prolifere. Mota, a política é a arte do possível, né? Você sempre destaca aqui aquele jogo que faz parte na Câmara dos Deputados, no Senado, diante da negociação para aprovação de um projeto. Você avança 3 casas, depois você tem que recuar 2 passos, enfim, é sempre esse jogo de perde e ganha. Agora, em relação a essas pressões que o governador, no caso, trazendo a notícia em destaque, o governador de São Paulo acaba recebendo por parte de algumas organizações, de que maneira ele deve se posicionar, não movendo 1 milímetro daquilo que ele acredita, ou você acha que ele tem que chamar esse pessoal, colocar numa mesa, negociar, fazer um ajuste aqui, outro acolá, imprimir umas apostilas para os policiais, enfim, queria te escutar. Caniato, quem sou eu para dizer ao governador Tarcísio o que ele deveria fazer, né? Vai ser difícil ele dar uma resposta melhor do que ele deu da outra vez, né? Procure a Liga da Justiça. Essa daí foi sensacional. E é esse o nível do debate. Porque, como eu disse, essas construções ideológicas dessas ONGs não têm pé nem cabeça. É como se alguém batesse na porta da sua casa e dissesse assim, Caniato, sai, essa casa agora é minha. Aí o que é que você faz? Você dá uma banana para o cara ou você vai negociar com ele? É mais ou menos isso. O que essas ONGs estão querendo fazer é criar o maior número de impedimentos à ação policial. É isso, o resumo é esse. É a mesma coisa. A tática que eles usam aqui é copiada, copia e cola do que é feito nos Estados Unidos. Essas mesmas táticas de usar etnia, de usar gênero, fazer recorte seletivo de estatísticas, né? A gente tem 2 respostas para isso, né? Uma resposta política, e nisso eu acho que o governador Tarcísio está insuperável. Agora, é preciso também haver uma resposta técnica, articulada. Como eu disse, há um batalhão de ONGs empurrando essas pautas fake. E não há nenhuma, não existe um outro batalhão de ONGs explicando a verdade. Então, isso precisa começar a acontecer. Eu fiz, no final de semana passada, uma palestra para o Ministério Público de Santa Catarina, explicando várias dessas situações. E um policial me perguntou, como é que a gente reage a esse estado de coisas? Eu sugeri, coloquem nas academias de formação de policiais uma disciplina específica, né? Alguma coisa chamada guerra cultural, porque a polícia tem que aprender a lidar com isso. A polícia não pode entrar numa guerra como essa, na qual ela entra com a vida dela e fica sempre como vilão. Eu vou dar um exemplo aqui. Há muito tempo, isso está no meu livro A Construção da Maldade. Há alguns anos, o Rodrigo Garcia Vilardi, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não sei se ainda está na ativa, mas ele publicou um artigo excelente, resumindo essa história de letalidade policial. Ele diz o seguinte, a medida correta é você olhar para o número de mortos em confronto dividido pelo número de confrontos. Ou seja, né, quantos confrontos ocorreram? Quantas vezes os bandidos atiraram na polícia militar esse ano? E aí você vê o número de mortos.
Quando você faz essa conta, você faz duas descobertas. Primeiro, o número de confrontos em que a polícia brasileira se envolve porque os bandidos atiram nela não tem paralelo nas democracias ocidentais. Não tem. Aí você vai fazer a segunda descoberta. Quando você faz a medida desse jeito que eu estou falando, você vai ver que a letalidade da polícia americana é muito mais alta que a da brasileira. Sabe por quê? Experimenta apontar uma arma de brinquedo para um policial americano. Experimenta fazer um movimento hostil na direção de um policial americano. A internet está cheia de vídeos que mostram o que acontece. Experimenta avançar para cima de um policial americano com uma faca, como a gente vê acontecer aqui no Brasil, e a gente vê a autoridade dizendo para o policial brasileiro, não, ele estava só com uma faca, como é que você atirou nele? Uma faca a menos de 2 metros de distância, eu acho que a distância é só 2 ou 4, você já perdeu. É impossível. Se você não neutralizar o bandido antes dele chegar perto de você, quando ele quebra essa barreira de distância, você está morto, não tem como se defender. Essas coisas nunca são ditas, Caniato. Então, eu acho que a resposta política está ótima. O governador Tarcísio está liderando essa batalha. Agora, a gente precisa da resposta cultural, que eu acho que a polícia tem que entrar de corpo e alma nisso, não só a polícia, o Ministério Público também. Eu acho que o Judiciário tem que entender também o que está acontecendo no Brasil antes que seja tarde demais. Importantes esses pontos destacados pelo Mota. Quer fazer um complemento, delegado Palumbo, por favor? O Mota ele foi perfeito nas suas colocações, perfeito. Eu me lembro conversando com uma juíza, ela me perguntou por que eu não atirei no braço. E como eu tinha muita amizade com ela, aliás, tem até hoje, eu falei assim, porque a minha vida não é videogame, eu não aperto um botão e sai outro delegado Palumbo. Se eu atirar no braço, ele pode descarregar a arma em cima de mim. Só que essas pessoas, elas não entendem. Aqui, o Brasil é um celeiro de especialistas de segurança. Tem especialista de segurança em cada esquina. Até ouvir o primeiro disparo. Quando ouvir o primeiro disparo, sai correndo e aí vira corredor olímpico. Então, o Mota foi perfeito nas suas colocações. José Medeiros, quer fazer uma adição aí nesse debate? A gente vai trazer uma outra pauta, mas a gente quer te ouvir também, por favor. É muito importante a gente ter em mente o seguinte, principalmente as pessoas que nunca participaram disso, tem fuzis hoje que ele dispara aí 100 projéteis aí em segundos. Se o policial ficar nessa de acompanhar o que essas ONGs dizem, e eu ouvi isso numa audiência pública quando eu estava no Senado, de uma procuradora dizer que o policial só deveria atirar após ele ser alvejado. Eu creio que ela quis dizer, eu quero entender que ela quis dizer após o bandido atirar, né? Porque eu até disse à época, se o policial for alvejado por alguns desses armamentos que existem, até a alma dele sai de muleta, não tem como o cara reagir. Então, a grande verdade é que nós temos muita gente falando muito sobre coisa que entende de menos. E, infelizmente, vamos lá, esse aparelhamento, essa guerra cultural que existe, ela já contaminou não só cursos de jornalismo, de cinema, mas hoje boa parte da galera que chega no Ministério Público, que infelizmente no Judiciário também, já chega com esse viés antipolícia e não, vamos dizer assim, querendo isso, mas com viés pró-bandido, porque ele acha que ele está naquela de que ele é uma vítima da sociedade.